Meu nome é Jairo, tenho 38 anos, sou médico. Quando eu era adolescente, iniciou os primeiros sintomas de depressão. Ali quando eu tinha uns 14 anos, eu tive uma infância boa, uma infância feliz, não tive problemas. É uma família estruturada, meu pai médico, minha mãe médica. E aos 14 anos eu comecei a sentir um vazio, uma tristeza, que apesar de eu ter todas as condições com a minha família, né, amor, carinho, ainda assim eu me sentia triste. Então, naquele momento eu comecei a pensar como eu poderia ter felicidade. Tentava preencher isso de alguma forma. Então, tentava preencher com amizades, tentava preencher com viagens, tentava preencher com a minha família. Meu pai projetava com que eu fizesse medicina, com que eu seguisse nessa profissão. Eu via eles trabalhando, achava uma profissão digna, eles eram bem-sucedidos. Logo depois do segundo grau, ali aos 17 anos, eu tentando passar no vestibular, não conseguia passar, achava que isso foi aumentando a depressão. Então, durante os períodos que eu passei com essa depressão, eu sentia uma tristeza profunda, uma fadiga, eu me sentia com falta de energia, então eu queria ficar mais em casa, eu queria ficar na cama, né? Todas as situações eu via como algo que eu não pudesse alcançar, que eu não pudesse fazer, né? Era um olhar cinza, assim, era um olhar do mundo triste, como se nada pudesse me trazer alegria. Após isso, então, a minha mãe me convenceu com que eu fizesse terapia, com que eu fizesse tratamento com psiquiatra, com remédios, né? Então, eu comecei a tomar e os remédios realmente, eles acabavam mexendo no meu humor, eles acabavam um pouco, por um período eles funcionavam, mas não eliminava aquilo, né? Os pensamentos ainda estavam lá, pensamentos de morte, pensamentos negativos, de que nada ia dar certo, de que eu não tinha valor. Então, isso foi durante 5 anos. E eu me lembro isso, eu me lembro que eu falei para o meu psiquiatra, se tivesse um remédio que pudesse eliminar esses pensamentos negativos, eliminar esses pensamentos de morte, que eu não estou conseguindo de forma alguma arrancar de dentro de mim. E o pensamento, ele vai te levar a uma atitude. Esses pensamentos, eles não te dão alternativa. Principalmente isso. São pensamentos que eles te dizem assim, nunca você vai ser feliz, você nunca vai sair dessa situação. E, junto a isso, sintomas de piora, né? Aquela depressão parecia que ia me enlouquecer, né? Era uma depressão que ela ia se aprofundando. Eu cheguei em pensamento pedir a morte, né? Pedir com que ela chegasse, porque eu não aguentava mais aquela situação de depressão. No auge da depressão, eu conheci algumas pessoas que eram da igreja. Eu tinha uma professora, e essa professora, ela me mostrava que ela era alegre, que as coisas davam certo para ela, né? Ela já tinha me falado um pouco de Deus, e ela frequentava a Igreja Universal. Eu ainda era resistente a isso, mas quando eu estava em depressão à noite, eu comecei a ver os testemunhos da igreja. Então eu não tinha mais só o testemunho dela que frequentava a igreja, eu tinha o testemunho de outras pessoas que frequentavam a Igreja Universal e que me diziam a mesma coisa do que ela. E no auge da depressão, então, eu tinha uma Bíblia em casa e eu falei assim, poxa, esse Deus que está lá nessa igreja, que fala com a minha professora, que fala com essas pessoas, eu estou vendo o testemunho delas pela televisão, ele tem que falar comigo. Então eu me lembro que eu estava com muita depressão,
até uma depressão incontrolável, assim. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu fui lendo sem entender exatamente o que eu estava lendo. 2, 3 minutos que eu fui lendo da palavra de Deus, parece que entrou algo dentro de mim e limpou aquela tristeza, limpou aquela depressão, arrancou os pensamentos e eu comecei a sorrir na hora. E eu me lembro que eu fiquei perplexo, assim, que eu larguei a Bíblia e disse assim: esse livro não é um livro comum, esse livro não é um livro que foi escrito simplesmente por pessoas, mas foi escrito por pessoas que estavam guiadas por Deus. É um livro diferente. E aquela experiência, juntando os testemunhos que eu já tinha visto da igreja e mais a minha professora, eu disse: Deus existe. E esse Deus é o Deus da Bíblia, porque agora eu tive uma experiência com a Bíblia. Então eu pensei assim, mas aonde que eu vou buscar? Né? E a minha professora já frequentava a Igreja Universal, então eu disse: esse Deus está nessa igreja. Aí não teve como. Aí eu tive que ir. Eu fui à igreja, o pastor falou sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, e eu saí dali já na primeira reunião, eu já saí diferente. Eu já saí em paz, alegre. Eu já vi uma porta. Eu já vi que a minha situação tinha jeito, ela tinha saída, né? Então, existia cura para o meu problema. E ali eu só precisava conhecer mais. Eu disse: eu preciso agora conhecer mais desse Deus, né? Para me tornar essa pessoa forte e que essa alegria seja constante. Logo no início, a depressão ela já foi embora. 2 meses que eu estava frequentando a igreja, o meu psiquiatra me deu alta. Ele retirou os remédios. Ele disse: você está curado. Aquela cura para os meus pensamentos aconteceu. Os pensamentos foram arrancados. Aquele remédio que eu queria para arrancar os pensamentos ruins, eu achei na igreja. Eu achei na palavra de Deus. Eu achei na Igreja Universal. E eu me lembro que o pastor falou sobre o Espírito Santo. E quando ele falou sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo é habitar dentro de nós. Então eu comecei a buscar. O pastor falava que dos frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é paz, é alegria, é bondade, é benignidade e é alegria. E eu buscava exatamente essa alegria, que eu busquei em tudo. Eu busquei nos relacionamentos, na minha família, nos meus estudos, nos meus projetos. E nada disso me preencheu. Então, quando eu cheguei e entendi isso, aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a frequentar as reuniões de busca do Espírito Santo. E eu me lembro que certo dia, numa vigília, onde a gente buscou muito, no auge da busca, o Espírito Santo veio. E quando ele veio, ele me trouxe a certeza de que ele era comigo, de que ele estava comigo. E a partir dali, realmente, tudo mudou. Eu passei a ser forte, eu passei a ser uma pessoa forte, uma pessoa determinada. Eu passei a não ter medo de nada. Eu passei a ser uma pessoa decidida, a ser uma pessoa alegre, agradável, a ter aquela felicidade que realmente eu buscava. Eu queria contar para as pessoas sobre essa alegria, sobre essa paz que eu estava sentindo, sobre essa mudança, sobre essa cura completa interior. Então, eu que outrora era uma pessoa que tinha só pensamentos de morte e pedia a morte, porque não via outra alternativa, com o Espírito Santo eu passei a ter vida. Eu passei a querer viver.
isso me deu força. Eu consegui terminar a minha faculdade, né? Eu fiz medicina na Universidade Federal, que é uma universidade concorrida, e a gente passa por muita pressão. Mas com Deus, você tem uma paz interior, que você consegue passar por momentos de tribulação, momentos difíceis, momentos de pressão, sem sentir toda essa pressão, né? Nesse momento você passa somente com a certeza, você passa com alegria, você passa, você começa a ser positivo espontaneamente. Não é algo que você tem que se esforçar para ser assim. É uma mudança completa. E aí na vida sentimental também, né? Eu encontrei uma pessoa também da fé. Então, essa é a transformação que Deus faz, né? Que Deus fez na minha vida. E eu continuo, agora depois que me formei, atuando. Eu atuo, sou médico da emergência. E nesse momento, que é um momento que as pessoas estão com muito medo, ansiosos, atemorizados com o que a gente está passando, né? Muitas estão deprimidas, mas no meu próprio atendimento eu consigo levar essa paz que eu recebi de Deus. Eu consigo levar para elas e eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento que a gente vai se fortalecer mais ainda. Mas se eu fosse um médico sem o Espírito Santo, em depressão, com certeza agora eu ia pedir um afastamento, ia ficar em casa 3, 4 meses e voltaria só depois que passasse esse momento. Mas com o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele me dá paz, força para ajudar as pessoas, né? E eu tenho certeza que eu ajudando as pessoas, eu vou ser muito mais útil. E realmente eu tenho essa tranquilidade, essa confiança de que nada vai acontecer comigo, que eu vou estar lá ajudando as pessoas, eu vou levar essa tranquilidade, essa paz. E então, para mim, o Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo, ele mudou a minha vida. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada, por nada. Ele é tudo para mim. Ele é a minha força, a minha paz, a minha alegria, a minha fé e a certeza da minha salvação. Então, o Espírito Santo é tudo. E eu não troco ele por nada.